ideias principais do capítulo 6, a alma e a natureza de sua percepção. O tema desse livro é a eterna validade da alma. Mesmo quando estamos explorando outros temas, estaremos tentando ilustrar o aspecto multidimensional desse ser interior. Há muitos conceitos errôneos relacionados a isso e, antes de tudo, devemos tentar descartá-los. Primeiro, uma alma não é algo que você tenha, ela é algo que você é. Normalmente eu uso o termo entidade ao invés do termo alma. Alma ou entidade é a sua mais íntima e poderosa identidade interior. Ela está e precisa estar sempre mudando, um eterno vir a ser. É viva, responsiva, curiosa. A alma ou identidade está sempre num estado de fluxo ou de aprendizado e de desenvolvimentos que têm a ver com a experiência subjetiva, mais do que com o tempo ou espaço. Você tem acesso ao seu ser interior. No entanto, você é cortado abruptamente de sua alma ou entidade. O ego prefere considerar a si mesmo o capitão do leme, por assim dizer, já que é o ego que, na maioria das vezes, lida com os tumultos marítimos momentâneos da realidade física, e ele não quer ser distraído nesta tarefa. O ego, em outras palavras, o eu exterior, que você pensa como o seu eu, aquela porção de você, mantém sua segurança e seu aparente comando precisamente porque as camadas interiores de sua própria personalidade constantemente o apoiam, mantendo o corpo físico em operação e mantendo comunicação com os numerosos estímulos que vêm de ambos os lados das condições interiores e das condições exteriores. A alma ou entidade não é diminuída, mas expandida através das reencarnações, através da existência e da experiência nas realidades prováveis, algo que explicarei adiante. É apenas porque você tem uma concepção altamente limitada de sua própria identidade que você insiste na quase estéril singularidade. Há milhões de células em seu corpo, mas você chama seu corpo de uma unidade e o considera seu mesmo. Você o forma de dentro para fora e ainda assim você o forma de substância viva e cada partícula mínima tem sua própria consciência de vida. Há partículas de matéria e, a esse respeito, há partículas de consciência individuais, cada uma delas, com seu próprio destino, habilidades e potenciais. Não há limitações para sua própria identidade. A alma ou entidade criativa é a mais altamente motivada, a mais altamente energizada, é a mais potente unidade de consciência conhecida em qualquer universo. É energia concentrada, num nível bastante inacreditável para você. Ela contém potenciais ilimitados, mas ela precisa trabalhar sua própria identidade e formar seus próprios mundos. Dentro de si, ela carrega o fardo de todo o ser. Com ela estão todos os potenciais de personalidade, além de sua compreensão. Lembre-se, isso é sua própria alma ou entidade, da qual estou falando, bem como da alma ou entidade geral. Você é uma manifestação de sua própria alma. Muitos indivíduos imaginam que a alma seja um ego imortalizado, esquecendo-se que o ego, como você o conhece, é apenas uma porção do eu. Assim, essa seção da personalidade é simplesmente projetada progressivamente, é de infinito, por assim dizer, porque as dimensões de sua realidade são tão pouco entendidas, seus conceitos são compelidos à limitação.
Ao considerar a imortalidade, o gênero humano parece esperar por um desenvolvimento egoísta e ainda ele contesta a ideia de qual desenvolvimento pode envolver mudança. Ele diz, através de suas religiões, que tem uma alma realmente, sem mesmo perguntar o que é uma alma. E, frequentemente, ele parece considerar novamente a alma como um objeto de sua possessão. A alma dentro de você está percebendo agora. Seus métodos de percepção são os mesmos agora que foram antes de seu nascimento físico e como serão após sua morte física. Basicamente, a sua porção interna, as coisas da alma, não mudará repentinamente seus métodos de percepção, tampouco suas características após a morte física. Ela não é algo esperando por você em sua morte, tampouco algo que você precisa salvar ou remir. E ela também não é algo que você possa perder. O termo perder ou salvar sua alma tem sido grosseiramente mal interpretado e distorcido, pois ela é a sua parte que realmente é indestrutível. Entraremos nesse assunto particular numa parte do livro onde falamos sobre religião e o conceito Deus. A verdade é que a personalidade que você é agora e a personalidade que você tem sido e será nos termos em que você entende tempo, todas essas personalidades são manifestações da alma, de sua alma. Sua alma, então, possui a sabedoria, a informação e o conhecimento que é parte da experiência de todas essas outras personalidades. E você tem dentro de si o acesso a essa informação, mas apenas se você percebe a verdadeira natureza de sua realidade. A consciência nunca pode ser um sistema fechado, e todas as barreiras de tal natureza são ilusão. Então, a própria alma não é um sistema fechado. Você pode, intuitivamente, descobrir a natureza da alma ou entidade. E de muitos modos, o conhecimento intuitivo ele é superior a qualquer outro tipo. Uma condição prévia para tal compreensão intuitiva da alma é o desejo de alcançá-la. Se o desejo for bastante forte, então você será conduzido automaticamente a experiências que o resultarão em conhecimento vívido, inconfundivelmente subjetivo. Há métodos que o permitirão fazer isso, e eu lhe darei alguns mais ao fim deste livro. Por agora, eis um exercício bastante efetivo, mas simples. Feche os seus olhos após ter ouvido este capítulo neste ponto e tente sentir dentro de você a fonte de poder da qual a sua própria respiração e forças de vida vêm. Alguns de vocês farão isso com sucesso na primeira tentativa. Outros podem levar mais tempo. Quando você sentir dentro de si mesmo essa fonte, então tente sentir esse fluxo de poder externo através de todo o seu ser físico, através das pontas dos dedos das mãos e dos pés, através dos poros de seu corpo e em todas as direções com você mesmo como centro. Imagine os raios seguindo através das nuvens acima e através do centro da terra abaixo, estendendo-se até mesmo para alcance mais distante do universo. Esse exercício, embora possa começar com a imaginação, ele é baseado em fatos e as emanações de sua consciência e a criatividade de sua alma alcançam o externo realmente dessa maneira. O exercício lhe dará alguma ideia da verdadeira natureza, criatividade e vitalidade da alma, a partir da qual você pode tirar sua própria energia e da qual você é uma porção individual e única. O ser interior conhece sua relação com a alma
Ele é uma porção do eu que atua. Você diria como um mensageiro entre a alma e a personalidade presente. Você precisa também perceber que, embora eu use termos como alma ou entidade, ser interior e personalidade presente, faço isso apenas em causa da conveniência, pois um é parte do outro. Não há nenhum ponto onde um comece e o outro termine. Não há divisões reais entre o percebedor e a coisa aparentemente percebida. De muitos modos, a coisa percebida é uma extensão do percebedor. Isso pode parecer estranho, mas todos os atos são mentais ou, se você preferir, atos psíquicos. Essa é uma explicação extremamente simples. O pensamento cria a realidade. A separação é apenas aparente. Sua alma, que é você, constrói sua realidade física diária para você a partir da natureza de seus pensamentos e expectativas. Lembre-se que as percepções da alma não são dependentes do tempo, porque o tempo é uma camuflagem física e não se aplica à realidade não física. Sem contar que a alma não requer um corpo físico para os propósitos da percepção, que a percepção não é dependente dos sentidos físicos, que a experiência continua, esteja você nessa vida ou noutra. E também que os métodos básicos da percepção da alma estão também operando com você agora mesmo, enquanto você está ouvindo este livro. Em certos níveis do sono, no entanto, a percepção da alma opera relativamente livre dos obstáculos. Você bebe, por assim dizer, do puro bem da percepção. Você se comunica com os níveis de seu próprio ser e com a fonte de sua criatividade. Sonhos podem ser formados da informação adquirida durante o que chamaremos de profundidade da experiência. A experiência física é um modo que a alma escolhe para vivenciar sua própria realidade. A alma, em outras palavras, criou um mundo para que você reside e possa mudar. Uma esfera completa de atividades da qual novos desenvolvimentos e, de fato, novas formas de consciência possam emergir. De certa forma, você continuamente cria sua alma conforme ela continuamente cria você. Agora, a alma nunca é diminuída, tampouco qualquer porção do eu. A alma ela pode ser considerada como um campo de energia eletromagnética, da qual você é parte. Se você pudesse viajar dentro de seu corpo, você não poderia achar onde sua identidade reside. Contudo, você diz: este é meu corpo, este é meu nome. Se você não pode ser encontrado nem mesmo por você mesmo dentro de seu corpo, então onde está essa sua identidade que reivindica manter as células e órgãos como seus mesmos? Sua identidade, obviamente, tem alguma conexão com seu corpo, já que você não tem problema em distinguir entre seu corpo e a cadeira, digamos, sobre a qual você pode sentar. De maneira geral, a identidade da alma pode ser vista a partir do mesmo ponto de vista. Ela sabe quem é e é mais certa de sua própria identidade, de fato, do que seu eu físico é da identidade dele. E ainda agora, onde nesse campo de energia eletromagnética a identidade da alma pode ser encontrada, ela rege todas as outras porções de si mesmo e lhe dá a identidade que é sua própria. E quando se pergunta a ela, quem é você? Ela simplesmente responderia: eu sou eu. Eu estou respondendo por você também. Agora, em termos psicológicos, como você entende, a alma poderia ser considerada como uma identidade principal que em si mesma uma gesto de muitas outras consciência. Em uma ilimitada que é capaz de expressar
em muitas formas e modos e ainda manter sua própria identidade, seu próprio estado de ser infinito. Embora ela esteja consciente que seu estado de infinitude possa ser uma parte de outra parte infinita. Há, em outras palavras, uma intercambiação entre almas ou entidades e possibilidades infinitas, ambas de desenvolvimento e expansão. Novamente, a alma não é um sistema fechado. A alma não é temerosa de sua identidade, ela é segura sobre si mesma. De fato, ela não se preocupa, ela não se procura, ela não teme ser oprimida pela experiência da percepção. A alma sabe que o bem e o mal são apenas diferentes manifestações de uma realidade muito maior, a qual pode ser percebida ao olhar interiormente. Agora, você pode chamar isso de exploração espiritual, psicológica ou psíquica, como você preferir. Você não estará tentando encontrar sua alma. A esse respeito, não há nada a encontrar. Ela não está perdida. Você não está perdido. As palavras que você usa podem não fazer diferença, mas a sua intenção realmente faz. Capítulo 7. Os potenciais da alma. Você tem outras formas que você não percebe. E você também cria vários tipos de formas para vários propósitos. Embora você não perceba isso fisicamente. Se você tem um desejo altamente vívido de estar em algum lugar, então, sem perceber isso conscientemente, uma forma pseudofísica idêntica a você mesmo pode aparecer nesse lugar. O desejo irá carregar a impressão de sua personalidade e imagem. Muito embora você permaneça inconsciente da imagem ou de sua aparência em outro local. Para essa experiência, a intensidade pensamento e emoção é extremamente importante. O pensamento-imagem pode ser percebido por aqueles que desenvolveram o uso dos sistemas interiores. Cada indivíduo, na verdade, envia tais réplicas imagéticas de si mesmo, frequentemente, embora o nível de materialização possa diferir. Algumas formas, por exemplo, sendo mais ou menos nebulosas que outras. Porém, essas formas não são meras projeções, imagens planas. Elas têm um efeito definido sobre a atmosfera. Elas fazem o espaço para si mesmas, de modo um pouco difícil de explicar, embora possam coexistir no tempo com objetos ou formas físicas, ou possam até mesmo ser sobrepostas a estas. Neste caso, há uma interação definida, um intercâmbio que é novamente inferior à percepção física. Sua intensidade emocional e seu foco criam formas além do seu corpo físico. No entanto, a duração e nível são dependentes da intensidade de qualquer determinada origem emocional. De fato, o corpo flameja, num movimento similar a apagar e acender continuamente. Outras porções de você mesmo, das quais você não está conscientemente alerta, habitam o que chamaria de um supersistema da realidade, na qual a consciência aprende a lidar e a perceber mais fortes concentrações de energia e construir realmente formas de uma natureza diferente. A sua personalidade presente, como você pensa que é, de fato, é indelével e continua a crescer e a se desenvolver após a morte. Essa energia que é projetada do nosso super-eu, que reluz da intensa identidade que resulta em nosso nascimento físico, aquele ímpeto único de um modo tem muitas similaridades com o velho conceito de alma, exceto que contém apenas uma parte da história. Embora você continue a existir e a se desenvolver como indivíduo, todo o seu eu ou alma tem tal vasto potencial que nunca pode ser expresso completamente através de uma personalidade.
Não apenas você é uma parte de outros eus independentes, cada um focado em sua própria realidade, mas há uma relação simpática existente. Por exemplo, por causa dessa relação, sua experiência não precisa ser limitada pelos mecanismos físicos perceptivos. Você pode utilizar o conhecimento que pertence a estes outros eus independentes. Você pode aprender a focar sua atenção longe da realidade física, para além, para aprender novos métodos de percepção que lhe permitirão aumentar seu conceito de realidade e expandir grandemente sua própria experiência. O corpo é simplesmente uma manifestação do que você é em uma realidade, mas em outras realidades você tem outras formas. Você não está divorciado desses outros fluxos de consciência. Apenas seu foco de atenção lhe tira deles e dos eventos nos quais eles estão envolvidos. Se você pensa em seu fluxo de consciência como transparente, consequentemente, então, você pode aprender a olhar através e aquém dele para os que repousam em outras realidades. Você também pode aprender a se elevar acima de seu fluxo presente da consciência e perceber outros que acontecem em causa de analogia paralelamente. A verdade é que você é limitado ao eu que você conhece apenas se você pensar que ele é, ou seja, se você não perceber que esse eu está longe de sua inteira realidade. Agora, frequentemente, você se sintoniza nesses fluxos de consciência, sem perceber que o fez, pois, novamente, eles são uma parte do mesmo rio de sua identidade. Todos, consequentemente, estão conectados. Você não perde contato com seu eu ordinário, desperto. Você simplesmente não se foca nisso. Você tira sua atenção. De dia, você simplesmente inverte o processo. Se você estivesse olhando para o seu eu diurno normal, de outro ponto de vista, usando uma analogia aqui, você poderia achar aquele eu fisicamente atuante tão estranho quanto acha o eu adormecido agora. A analogia não parará. No entanto, simplesmente porque este seu eu adormecido é mais inteligente do que o eu atuante, do qual você é tão orgulhoso. A aparente divisão não é arbitrária ou imposta a você. Ela é simplesmente provocada por seu estágio presente de desenvolvimento e ele varia. Há canais que existem entre todos esses fluxos de consciência, todos esses rios simbólicos de experiência psicológica e psíquica. E há jornadas que podem ser feitas a partir de minha dimensão, tanto quanto a partir da sua. Inicialmente, Robert, Joseph e eu fomos uma parte da mesma entidade ou identidade global. E assim, simbolicamente falando, há correntes psíquicas que nos unem. Todos se fundem no que frequentemente tem sido comparado a um oceano de consciência, um bem do qual toda a realidade floresce. Mas você foi treinado para ter um ego restritivo e não expansivo. Isso limita a usar um tapa-olho e ser totalmente contra suas inclinações naturais. Você põe tapa-olhos nele, então disse que ele não pode ser.